Bom dia, graça e a paz de Jesus Cristo. Nesse dia chuvoso, tá chovendo bastante, mas pelo menos aqui onde eu estou, tá bem quentinho. Deus é bom, infinitamente bom. E já há alguns dias que eu tô querendo conversar a respeito desse texto e chegou a oportunidade, porque a minha devocional de hoje de manhã, em casa, me fez lembrar desse texto novamente. Então, me permita ler para você, no Evangelho de João, capítulo 3, um diálogo que Jesus teve com Nicodemos. Então, é o seguinte, é o livro de João, capítulo 3, a partir do versículo 1. Diz assim, Jesus fala do novo nascimento a Nicodemos. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Ele foi encontrar-se de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então lhe perguntou Nicodemos: como um homem velho pode nascer? Poderá entrar no ventre da sua mãe e nascer pela segunda vez? E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quem é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, não te admires quando eu te disser, necessário é vos nascer de novo. E aí, isso está latejando no meu coração já fazem uns dias e eu quero dividir isso com você. Bem, e aí o que eu queria falar sobre essa conversa de Jesus com Nicodemos são alguns pontos. Primeiro que Nicodemos não é um leigo, não é qualquer pessoa que nunca ouviu falar na palavra de Deus. Ele era um fariseu, ele é alguém que ele zelava pela lei. Ele era uma autoridade, como o texto diz, né? Uma autoridade entre os judeus. Então ele era alguém realmente muito influente e não era uma pessoa ignorante de conhecimento. 2. Ele, quando se encontra com Jesus, ele diz para Jesus que ele, primeiro chama ele de Rabi, que Rabi também está querendo chamá-lo de mestre, né? Então, assim, ele reconhece que Jesus é um mestre e diz assim: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus. Então, ele já reconhece a autoridade de Jesus e completa dizendo: porque ninguém pode fazer os sinais que ele fazia se não tiver vindo da parte de Deus. Então, ele ali, ele já consegue dizer que ele reconhece, que ele conhece Jesus. Só que algumas coisas aqui não estão se encaixando bem. Veja só, Nicodemos era uma autoridade, ele era alguém muito influente. Por que ele foi se encontrar com Jesus à noite? Porque o encontro que ele teve com Jesus precisou ser na calada da noite, no momento onde que as pessoas não circulavam e não estavam à luz do dia. 2. Quando Jesus se encontra com ele, quando ele se encontra com Jesus, que ele fala isso para Jesus, a resposta de Jesus é: em verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí, Nicodemos, mesmo sendo uma autoridade, mesmo sendo alguém tão conhecedor da lei e tão praticante, a cabeça dele dá um nó. Porque a primeira coisa que ele diz assim: e como é que um homem velho pode nascer de novo? Ele vai entrar no ventre da mãe dele novamente? E aí Jesus, com toda a paciência e todo o amor que tem, ele chega para Nicodemos e explica para ele que na verdade ele precisa nascer da água e do Espírito. Porque se ele não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus.
Então, o que ficou aqui no meu coração e me deixou alguns dias já refletindo? Porque trazendo para os nossos dias, trazendo para a nossa vida, a gente vai parar e pensar o seguinte: eu conheço Jesus. Eu sei que as coisas que ele faz só podem vir da parte de Deus. Mas será que eu entendo que eu preciso nascer de novo? Será que eu reconheço que algo na minha vida precisa renascer, precisa ser lavado, precisa ser restaurado, precisa de uma segunda chance, de uma segunda vez? Que eu preciso virar a chave para que essa relação minha com Deus não seja apenas de conhecimento, mas de conviver? E eu fiquei pensando sobre isso muito hoje, depois da devocional que eu tive de manhã cedo em casa com meu marido. E Tiago falou uma coisa para mim depois do que nós lemos juntos, e ele lembrou de, como é, meu Deus, o nome daquele cego? Bartimeu. E ele lembrou de Bartimeu e disse assim, que Bartimeu sabia que era cego. Mas e nós, sabemos? E aquilo eu fiquei, automaticamente me levou para essa devocional, desse texto, né, dessa conversa com Nicodemos. Será que Nicodemos, que era tão conhecedor, que era alguém tão influente, que era alguém tão importante para aquele povo, para aquela população, será que ele realmente enxergava direito? Ele realmente tinha uma visão espiritual da condição de vida dele? E foi isso que me fez relembrar isso, porque Bartimeu tinha consciência de que ele era cego e que ele precisava de Jesus para voltar a ver. E nós temos a consciência de que estamos muitas vezes cegos e precisamos de Jesus para que a gente possa voltar a ver. Então é isso que eu gostaria de dividir com você. Que Deus te abençoe grandemente, te dê uma quarta-feira abençoada, te permita viver uma vida de renovo, de paz, de tranquilidade e de restauração total. De renovo, realmente, que eu acho que é o que a gente precisa renovar, como toda manhã, né? Como as misericórdias do Senhor se renovam toda manhã, que a gente também se renove toda manhã. Renove na palavra de Deus, na nossa comunhão com Ele, na nossa comunhão com o irmão, na nossa comunhão com as pessoas, na nossa relação com Deus. Então, que Deus te abençoe grandemente. Me perdoe mais uma vez o áudio mais longo, mas era só para poder dividir isso com você. E se você tiver uma outra visão em cima desse texto, dessa conversa de Nicodemos com Jesus, por favor, divida comigo. Eu adoro aprender e ter novas visões a respeito da palavra de Deus. Um cheiro.